Ifafunbata, que xọmọlẹ ń Ṣàngó, ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe, ó bẹ́ bọ́ òun bẹ́ òrúbọ. Bàtà ni ó ń ṣẹbọ, òye kú ló gbé kó ń kó lójí kó. Bàtà ni à ń ṣẹbọ, òye kú ló gbé kó ń kó lójí kó. Erivoia, Ayabô, Ayató. Preste atenção nesse verso aqui comigo. Òye kú ló gbé fala literalmente que fez a adivinhação para Batá, o tambor Batá. Quando ele foi para ser o companheiro, o melhor companheiro, companheiro inseparável, o filho de Xangô, foi aconselhado a oferecer sacrifício e ele obedeceu. E o cântico sagrado diz que Batá se vê alegre e feliz por ter feito o sacrifício de Oye Kulobeko Kolodiko. Interessante é que esse verso vai servir para conseguir explicar para vocês porque é que eu entendo Batá assim como o que fez Ebó, tendo luz, tendo alegria, tendo prosperidade, tendo cultura, força e ancestralidade dentro de si. Mas Babá, o senhor está falando disso por quê? Porque esse tambor que a gente está tocando, essa jurema, essa macumba aí, é um Batá. É um Batá que está de pé, que quando chega em Pernambuco, pelos negros libertos de Ebá, ele chega Batá deitado, amarrado no tórax e que de fato agredia e agride até os dias de hoje muito o corpo do ser humano que toca. Então, os tocadores de tambor daquela época, os músicos sagrados daquela época, tiveram a ideia de colocar aquele tambor Batá de pé, continuar com as duas peles, tirar o som em uma única pele e conseguir assim manter o tambor tradicional sem precisar agredir tanto o próprio corpo. Meu pai me relata que quando ele tocava tambor Batá deitado, na época que ele era jovem, ele chegava a urinar sangue, a expelir sangue na urina. E isso é agressão à bexiga, é agressão ao nosso rim. E para acabar com essa agressão ao próprio corpo, eles vão lá e botam aquele tambor de pé. É esse mesmo tambor que entra dentro da jurema, que começa nas aldeias, nas casas fechadas só com maraca e cachimbo, copo e vela. E depois é que se agrega o ilu do Nagô dentro da jurema sagrada. Mandei fazer um bojo de Macaíba com um birro de biriba e o couro de carneiro, todo trançado de corda com um aro de ginipapo. Foi meu tambor que estremeceu a terra, foi meu tambor que abalou as estrelas do céu. Tantas letras, tantas composições que se transformam em músicas com o nome desse instrumento, com o nome do tambor, com o nome da zabumba, com o nome dos batais, com o nome de nigoma, com o nome dos atabaques. Então esses são os instrumentos percussivos, isso que é a percussão, aonde nós jovens nos dedicamos. Vindo de Pernambuco, os tambores de Xangô, minha avó dizia, vou no Xangô, os tambores onde representam a sonoridade do trovão. Meu avô falava, pega a zabumba, vai pegar a zabumba ali, meu filho, para eu me lembrar da minha época, aquela época onde eles se encontravam, para poder escutar os famosos cantadores de coco. Então pega a zabumba, que hoje é chamada de alfaia, a famosa alfaia que está pelo mundo inteiro. E nós, jovens, que nos dedicamos, né, falamos através de nossas mãos. Esses são os instrumentos percussivos. O Ilu Batá é um instrumento da tradição Nagô-Ebá, um instrumento da tradição da jurema sagrada. Então é uma cultura afro-indígena, afro-ameríndia, onde os dois povos se encontraram e transformaram nessa tradição, nessa religião, nessa forma de viver. E hoje nós mais jovens, através dos mais antigos, dos nossos mais velhos, ainda estamos mantendo essa tradição, que é a tradição do tambor. O ilu, esse que a gente tá tocando junto, esses ilus, eles são modernizados, né? Sofreu uma modernização, né? Os primeiros ilus que eu conheci, ilus Batá do Xangô, do Nagô, né, pernambucano, do Xangô do Recife, eles são feitos em barricas, né, envoltos com pele superior e inferior, esticados através de cordas, amarrados na cintura e tocado, né? A primeira criação do ilu em Pernambuco, né? Dessa reconstrução enquanto o africano escravizado reconstruía as suas lembranças lá. Então a gente tem essa primeira formação do tambor. Posteriormente a gente teve essa segunda formação de tambores, que é feita através do ferro, da metalurgia, né? Então da solda, do aço, a construção, a afinação dele já é feita através de chave,
né, de varões, não através de corda, não através de birro, não através de cunha, né? Ele não precisa mais ficar amarrado, preso à cintura, né? Porque ele já tem uma base de ferro, também de aço, fixa, e um pé de madeira que dá estabilidade a ele hoje. E hoje ainda tem outros também mais atualizados que trazem um círculo, né? Um pé em formato de roda em círculo. E para algumas pessoas é até melhor, né? Tem um irmão meu que é cadeirante e para ele é melhor tocar com esse assim, com os pés feitos redondo e não em formato de cruz, não em madeira, né? Em formato em base de ferro. Então esse tambor que a gente tá tocando, essa Jurema sagrada aí, o que eu entendo dele? Eu entendo que ele vem dos meus ancestrais, eu entendo que ele vem de África, eu entendo que onde o tambor está, vai haver luz, vai haver alegria, vai haver felicidade, pois o tambor cumpriu com o sacrifício de Oyekulogbekonkolojico e se tornou o companheiro, como diria meu pai, o tambor pertence a Xangô. Xangô é o rei do Ilubatá. O batá é o tambor que representa todos os ancestrais negros dessa terra. Se na Jurema, dali negros é do bombo, voz me sei como se chama. Chapéu de couro, José de Santana, era o nome do meu pai. Se dentro de Orixá, Xangô, o orixá o qual eu iniciei. O que eu entendo é que vindo de onde venha, o batá, o tambor, o Ilu de Jurema está estreitamente coligado à minha vida. E o Ilubatá é isso, o Ilubatá, eu lembro que vários amigos, os meus compadres, me chamavam para tocar e a gente ia, passava a noite toda tocando e passava o dia todo, às vezes triste por não ter algo nem para se alimentar, mas quando a gente ia tocar tambor, a gente chorava de emoção, a gente chorava de alegria e era o momento onde a gente encontrava essa transformação que é tocar o tambor. E o Ilubatá, para cada um de nós lá em Pernambuco, ele é isso, ele é uma busca, ele é um resgate, ele é uma entrega onde a gente se encontra com o espírito do tambor, a Yangalu. E essa é a nossa forma de mandar e de manter a mensagem do tambor percussivo. Hoje o Ilu ele já foi difundido e está culturalmente impregnado em vários âmbitos, em vários setores da cultura tradicional, né? No coco, no maracatu, no samba e por aí, entre outros locais, entre outras coisas. A música dentro dos terreiros, dentro da tradição afro-brasileira. Se prestarem atenção, sempre vai ter uma tríade ali de tambores, né? O rum ou ian, o meleancó ou rumpi, ou o melê ou o lé. Esses agudo, médio e grave. Então, cada tocador desses instrumentos, eles têm que estar cientes que há um entrosamento e há um respeito dentro do ambiente, né? O ambiente musical. Se o rumpi, o lé estão fazendo duas células rítmicas, eles têm que permanecer ali segurando a base, enquanto o tocador de rum está fazendo o pé de dança ou os cortes para a música, a letra da música. Então é muito importante ter esse entrosamento, né? Exemplo, o Ijexaquetu, pá pum pá, tum dum patá, tum dum patá, tum tum tum, tum tum tum, tum 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 tum, né? Então esses dois aqui, esses dois indivíduos, eles têm que estar bem entrosados para manter o ritmo, manter uma melodia, para que o tocador de rum ou de ian ele possa fazer o corte. Então isso é muito importante, o entrosamento dentro da musicalidade, dentro de terreiro, dentro de salão de candomblé, dentro de terreiro de Jurema. Então é muito importante ter esse respeito. É importante, é crucial que haja um entrosamento entre os tambores, sabendo que
Cada tambor, ele tem uma frase específica, cada tambor, ele tem um timbre específico, uma afinação específica. Então é crucial que haja esse entrosamento entre os tambores para que ou saia melhor aos ouvidos, não só para a gente, enquanto nossa ancestralidade também. Escute melhor, traga melhor, que a cadência, o entrosamento entre os tambores não fique bagunçado, né? Então é importante a gente ter esse entrosamento entre os tambores. É um assunto bem complexo porque envolve uma série de fatores que vão levar a um resultado comum, que seria a cadência, o dito swing, né? É aquela mazuca, aquela mangueira, aquela macumba, aquele samba que vai remeter ao passado, que vai levar a sua lembrança ao tempo dos ancestrais. O intuito é tocar em tambores diferentes, mas trazer para o público, para quem está ouvindo, uma única cadência musical. Então eu penso que existe a individualidade de cada um que está tocando em cada instrumento e existe o conjunto. Então nós visamos o entrosamento, mas claro que para a contribuição do entrosamento precisamos de uma boa individualidade. Então, como eu disse, é um assunto muito complexo que vai fazer com que a gente toque junto e ao mesmo tempo separado. Se um quiser fazer solo, ou outro quiser fazer o solo, mas está no instrumento de base, pode-se conversar com outro tocador e dizer assim, ó, na próxima eu posso pegar, e aí ele vai fazer um solo que não é um solo saindo também daquela ideia ali rítmica. Ele vai fazer os cortes perante o canto, a dança, né, a letra da música. Isso é muito importante porque precisamos ter esse respeito e ter esse entrosamento. Cada célula no seu devido lugar, né, seja dentro do metrônomo, seja dentro da melodia rítmica ali, sem ultrapassar nada. Então é muito importante ter o entrosamento. É muito crucial, né? Eu acho que é primordial na musicalidade de terreiro que a gente traga esse entrosamento entre os tocadores, entre os tambores em si, para que unifique-se e seja uma só voz, né? Que ecoe por uma só voz. Cada um no seu tambor, cada um com a sua mão, cada um com o seu jeito, tocando no lugar que aprendeu a tocar no Ilu, mas trazendo para o público uma evolução musical que demonstra a potência do conjunto, com cada um tendo a sua individualidade e contribuindo para aquele momento, contribuindo para a Jurema, contribuindo para que o grupo consiga se destacar perante a força da espiritualidade, não só perante o público. O intuito é ter a individualidade boa para tocar em conjunto, para trazer um bom suco musical para dentro do culto. Engraçado, né, a situação do mestre, né, porque eu nasci e me criei em Casa Amarela, né, no bairro de Casa Amarela, no São Isabel, e minha avó conhecia todo mundo, né, todos os macumbeiros, os pais de santo, já tinha feito roupa, né, minha avó era costureira, então já tinha feito roupa pra galera tudo, costurada pra essa galera da macumba toda, né. E eu, na época novo, dançava quadrilha, né, minha avó botou eu pra dançar quadrilha, e daí eu comecei a sair, né, mais e dava rolê, ia para macumba, né, e era tipo, nossa, feio de tocar, né, tambor, né, até que, pô, eu já tocava em grupos percussivos, já, né, vivia no meio da cultura popular, mas não tocava no terreiro ainda, né,
mas onde chegava batia, batucava, né? Batucava pra caramba. Até que fui na casa de seu Zezinho, na casa de padrinho, né? Mestre Zezinho. Eu já me conhecia, né? De lá, mas a gente morava na mesma rua, assim. E conhecia minha avó, foi amigo da minha avó de infância. Viu meu pai nascer, minha tia nasceu, viu eu nascer, enfim. E aí eu comecei a ir lá no terreiro, a ajudar, né? Nas obrigações, aprender, né? Mais aprender do que... Isso eu tinha, acho que eu tava velho, eu tava com uns 12 anos já, né? Eu tava com 12 anos já. E tímido, né, pra tocar, né? Acaba que é isso, era uma timidez minha pra tocar. E lá na casa de padrinho, ele sacerdote de candomblé, mas tocava, né? Então foi com ele que eu aprendi as primeiras noções realmente, né? Outras pessoas já tinham tentado me ensinar e eu não tinha conseguido. Então, com o seu Zezinho, o mestre Zezinho Casa Amaral, foi quando eu tive vim ter os primeiros, como é que eu posso dizer? Tocar mesmo o tambor dentro de terreiro mesmo, né? Foi a primeira vez que eu toquei lá, né? Foi lá, né? Não só na Jurema, na verdade, né? Foi aí que eu comecei a tocar Jurema, né? Pessoas estão tentando me ensinar a tocar orixá, mas eu acabei que não peguei muito na época, né? Eram outros toques, uns toques com a Guida V, né? O pessoal do Quete, do Gede. E acabava que eu não tinha essa evolução toda no tambor. E aí não consegui, né? Não entrava na mente, na memória muscular. Até que quando eu cheguei na casa de padrinho, cheguei na casa do seu Zezinho, né? Fui levado lá por um amigo do meu pai, que na época era cunhado de uma irmã minha. E aí, por eu gostar, né? Querer fazer parte, gostar, querer tocar, né? Onde chegava eu batucava. Esse rapaz me levou lá, disse, vamos lá. E aí eu fui na casa de padrinho, fui aprendendo, né, o Nagô com ele. E aí foi onde eu fui aprendendo os Ilu, né, o que era o Ilu, né? Que era realmente o tambor, né? Como se tocava, como se cantava ali. Fui aprendendo a partir desse momento, né? Desse momento aí que foi que eu fui entender melhor, né? O tambor, né? Mestres, eu tive o prazer de ter vários. E tudo começa dentro de casa, né? O primeiro mestre de tambor que eu tive na minha vida, de Jurema, de tudo, foi meu pai. Porque meu pai era juremeiro, era sacerdote do culto dos orixás e tocava tambor e cantava, assim como eu faço até os dias de hoje. Ele foi quem me inspirou para tudo. Foi vendo as fitas dos candomblés na casa de meu avô Paizinho e vendo meu pai, meu tio Jair, nado, sentado nos tambores lá e tocando, que eu de fato me inspiro a querer fazer aquilo também. Aí quando meu pai me leva para o culto é quando ele me dá a oportunidade de chegar perto do tambor, de tocar, de me corrigir, de me ensinar. Aí me deixa nas mãos de meu irmão Ney e de meu primo Tininho, filho de meu tio Jair, que é dali que eu vou descambotando, né? É dali que eu vou aprendendo uma pegada aqui, outra ali dentro de Jurema e vou ensaiando tocar candomblé de orixá e vou errando no meio do caminho, levando as cotoveladas, uma ajoelhada, para aprender de fato a bater direito no tambor, a tirar o som como eu deveria tirar. Meu irmão Ney e meu primo Tininho foi quem me encaminharam. Meu irmão Nino, filho de minha tia Ana, com meu pai Leto, também foi quem me ensinou de fato muita coisa a tocar. Foram neles que eu me inspirei, então tudo começou ali dentro de casa para mim, né? Aí depois eu vou pro mundo, encontro o Sandro, Papa Ilu, falecido hoje já, lá de Itapissuma, que tocava muito, muito mais do que a gente imaginava, né? Tinha uma resistência monstra. Então eu vou lá e me inspiro em Sandro, pergunto a ele como ele faz, ele me ensina como é que ele faz. Aí eu encontro meu irmão da Corona Caminhada, que juntos nós vamos para a Nova Descoberta e conseguimos assim descobrir a macumba já tocada no Atabaque, lá pro Vasco da Gama, Morro da Conceição, Sítio da Trindade, Casa Amarela. A gente já descobre outra macumba. Meus primeiros mestres desse instrumento Ilubatá, um grande amigo, saudoso Ricardo, Cal Coloral, né? Então sempre que quando ele passava na rua de casa, ele dizia, olha, vou tocar lá na casa de Mampenha, vai chegar lá? E eu ia, né? E ele tocava um melê lindamente, eu ficava admirado, né? Por ser jovem, né? Então estava sempre presente, né? Então na casa de Mampenha foi minha primeira escola de terreiro, de candomblé, ver os ogães afamados tocar, né?
Um dia eu tava lá, tava o saudoso Pai Clóvis, Babalorixá. Aí levou Edmilson, Seu Madruga, Paulo, Joaci, Ricardo. Aí tava eu, Preto. Então a gente admirado ali com aquela lindeza assim daqueles ilus tocando, os mestres jogando as mãos, sabe? Então esses foram meus primeiros mestres, né? Uns me passavam a base, outros eu olhava muito, ouvia muito, né? Então esses são os mais antigos assim que eu conheço. Cláudio, Negão Cláudio, que toca no Ala Finhoió também, eu observava muito ele tocando. Às vezes ele também tocava timbal, mesma forma que ele tocava ilu, ele pegava, cresceu tocando esse instrumento, ilu batá, ele levava a técnica para o timbal e tocava no Ala Finhoió dois timbaus, né? Tocando para um lado e para o outro, e eu ficava admirado. E os mais novos, né? Ogan Paulinho, meu grande compadre, Vinícius, Bruno, Bartô. E aí, num certo dia, numa obrigação que tava tendo lá de Jurema, uma entidade de regi, a mestra de regi, Paulina, pediu para tocar, né? E sempre quem tocava era padrinho, né? Seu Zezinho. E mesmo sendo sacerdote, tocava tambor e sempre me ensinou isso aí, né? Que o sacerdote ele tinha que saber tocar, cantar, né? Fazer os atos de obrigação lá no quarto. Mas precisava saber tocar e cantar também. E aí, foi aí onde o mestre pegou o ilu, né? O padrinho pegou o tambor lá, o ilu dele. Os ilu da Jurema era separado do ilu do orixá. E aí, como ele tocou um pouco ainda pra Paulina, né? E aí eu acho que eu com aquela cara assim, né, de menino pidão. Aí Paulina, deixa ele tocar, velho. Ela chamava ele de velho. Deixa ele tocar, velho, um pouquinho. Pra ver que ele gosta. Vamos ver se ele sabe tocar mesmo. E aí toquei, né? Realmente toquei lá no final dessa obrigação, na casa de padrinho, seu Zezinho. E aí foi meu primeiro, assim, a primeira vez que eu toquei num terreiro, né? Ia em terreiro já e nunca tinha tocado, né? Ia em terreiro já e nunca tinha tocado, né? Conversava muito com alguns ogãs, né? O ogã Carlos era um ogã que tocava lá em todo o terreiro, né? Que era considerado, tinha uma carteirinha de príncipe dos ogãs. O ogã Carlos, ele tem uma carteirinha de príncipe dos ogãs lá. O pessoal do Casa Amarela conhece, né? Então, eu novo, né, vivia na comunidade ali e via os terreiros, né? Então a gente ia pegar Corme Damião, né? Na casa de Mãe Diva, a gente ia pegar Corme Damião na casa de Mãe Zezé, né? E aí na casa de Mãe Zezé sempre tinha uns toques lá, né? Na época de Corme Damião, né? E outros toques também, né? Dia de semana. E acabava que a gente ficava um pouco perto, né? Para olhar, ver como era. E aí vi grandes pessoas, né? Como o Oganzito, né? O rei dos ogãs de Recife, né? O Oganzito. E outros ogãs, né? Ogã Carlos, Dando, né? Vi muita gente tocar, né? Fui para tocar ideia com muita pessoa que tocou tambor, né? De Recife, né? Depois de um grande tempo, eu vou encontrar macumba na Estância, eu vou encontrar macumba na Mangueira, eu vou encontrar macumba em Werneck, na Mostardinha, no Jordão. Aí eu vou encontrar uma outra pegada, que é essa pegada da Mangueira, que de fato, hoje em dia, é a pegada que mais se toca em todos os lugares, mas que quando eu conheci, ela tinha um beat um pouco mais lento. E aí naquela época, eram os grandes mestres daquela época que pegavam no tambor, eram pessoas que de fato estavam mais próximas de seu Heleno, que estavam mais próximas de seu Edilson, até o próprio tio Malaquias estava envolvido nesse tambor, mas Eric, aí os meninos das antigas que convivem com aquela galera. Lange hoje é um cara que consegue me contar muita coisa do que viveu, do que eu não vi, do que eu não vivi, mas que eu posso escutar e ver hoje dia de vídeo. Mas quando eu aprendi, eu tive muitos mestres. Eu acho que se eu for falar o nome de todo mundo aqui, vão ser inúmeras pessoas, mas que de fato eu consegui encontrar lá na Jurema do Nordeste uma coisa muito rica, que é cadência, é ritmo, é valor, é espiritualidade. E isso meus mestres me ensinaram em grande quantidade. E hoje, né, tô nessa busca como nunca acaba. O ilu é um instrumento maravilhoso, assim, não acaba nunca. Hoje eu tenho junto, né, aqui no Sudeste, Ogã Orla,
grande irmão também lá de Pernambuco, lá de Olinda, de Recife, Babalaô, Oloê Felipe também. Para mim esses são grandes mestres também do Ilubatá. Então esse instrumento é maravilhoso, um instrumento que reflete toda a nossa ancestralidade, a gente busca a nossa resistência. Depois da minha oração, quero ver nego derrubar. Eu faço teu sinal, depois da minha oração, quero ver nego derrubar. Eu faço teu sinal, mostro doce, Salomão, depois da minha oração, quero ver nego derrubar. Deveria fortalecer, mas acaba enfraquecendo. Por quê? Porque depende muito da mente de quem sai, tanto a execução como o ensinamento sobre aquela levada, aquela clave, aquele jeito de tocar, aquela pegada, como chama na minha terra. Não tem nada a ver com a pegada que a pessoa toca. Se toca mangueira, se toca pisada, se toca mazuca, se toca corrido, se toca compassado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a pegada, tem a ver com as pessoas serem ruins, com as pessoas quererem problema por tudo. E aí as pegadas do tambor também virou um problema. Não tem nada a ver com a pegada, não tem nada a ver com o tambor não quer problema com ninguém. As pessoas deveriam se orgulhar pela diversidade, pelas inúmeras pegadas que existem dentro da Jurema do nosso Pernambuco, mas não, eles querem brigar para mostrar qual é a melhor, eles querem desmerecer a pegada do irmãozinho para dizer que a sua pegada é melhor, que a pegada de lá de casa é melhor. Não, cada casa tem seu jeito. A clave é muito importante dentro de cada ritmo tocado dentro da Jurema Sagrada. Então, só enriquece a musicalidade dentro do terreiro. A pessoa que vai tocar aquela clave, ela sabendo qual ritmo que vai ser tocado e manter no metrônomo correto, é muito importante. Então, só enriquece as quantidades de clave que tem dentro do ritmo, dentro da musicalidade de terreiro. Eu acredito que fortaleça, sim, né? São vários ritmos, né? Cada localidade, né? Cada território, né? Ele vai tocar de um jeito, né? Vai ter uma estrutura rítmica em cada local. Então, você se afirmar enquanto território, né? Acredito que quando o maestro ele fala que a macumba da casa de mãe Jandira, a macumba que ele aprendeu é daquele jeito, que ele bota no CD dele, que ele leva essa estrutura aí de macumba que foi feita lá, que ele relembra de pessoas que tocavam isso aí, ele está se afirmando enquanto território, né? Ele está dizendo assim, eu vim de lá, né? Eu sou daqui, eu sou desse lugar, eu me afirmo enquanto território. Então, eu acredito que fortaleça enquanto fortalecimento de pertencimento mesmo, de território, né? Dizer assim, eu sou daqui, né? Cada ogã toca do seu jeito, cada tocador toca do seu jeito, babalorixá que toca, mulher que toca, cada um toca do seu jeito. E isso deveria ser respeitado, não deveria ser motivo de problema, não deveria ser motivo de afastamento, não deveria ser motivo de enfraquecimento do culto, de defasamento do culto. Deveria ser motivo de orgulho, de fortalecimento, de elevação, de evolução. Mas as pessoas talvez não estejam preparadas ou maduras para essa conversa. No passado, quando jovem, eu também pensava que as pessoas tinham que tocar do jeito que eu tocava. E hoje eu entendo que é bonito o jeito que cada um toca, que isso deve ser admirado e respeitado. E que enquanto isso não acontecer, não vai ter o bem propagado, vai ter apenas problema e enfraquecimento do culto. Então é muito importante você saber de cada clave. Ela vai identificar cada ritmo ali e o tempo que está dentro do canto. Então é muito importante ter a clave bem fincada, bem colocada dentro do canto, dentro da dança, dentro do ritmo. Quando o pessoal da Mangueira toca a macumba dele daquele jeito, do jeito que aprendeu, eles estão falando que eles estão se pertencendo, eles estão fortalecendo a tradição, a cultura familiar ali deles, né? A cultura familiar dele ali. Então, acredito que desse ponto de vista seja muito bom. Sobre tocar o tambor. O tambor, ele exige sim um grande estudo. Não é que um grande mestre, uma mestra chegou e disse assim, é assim que se toca tambor e pronto, acabou-se. Não. Existe grandes estudos e a gente sabe que morremos e não aprendemos. Porque existem técnicas dentro de terreiros que exigem estudo, exige prática, exige saber a história daquele instrumento, exige saber como se foi
colocado aquela pele no instrumento, aquela corda ou aquele varão, entender qual a forma que vai se colocar o posicionamento no seu corpo, para você não machucar muito o corpo. Então existe sim um estudo imenso sobre o tambor. Então é preciso sempre se dedicar, sempre observar, sempre ouvir, sempre buscar os mais velhos, as pessoas que são interessadas a passar sobre o que é o estudo do tambor. Então existe sim um estudo, uma verdade absoluta, que é esse encontro, essa busca, esse carinho de aprender a tocar tambor. E cada tambor tem uma técnica, né? Eu posso pegar a técnica do ilu e colocar em cima de uma conga? Posso. Mas existe também as técnicas das tubadoras, das congas. Eu posso pegar a técnica do ilu e tocar djembe? Posso. Mas existe também a técnica do djembe. Eu posso pegar a técnica do ilu e tocar um atabaque? Posso. Mas existe a técnica do atabaque. Eu posso pegar a técnica do ilu e tocar o pandeiro? Posso, mas existe a técnica do pandeiro. Não existe uma verdade absoluta, no meu ponto de vista, na minha cosmovisão, sobre o tambor, sobre o jeito de tocar. O que acontece é que em determinada região vai ser tocado de um jeito, em outra determinada região, até mesmo do mesmo estado, vai ser tocado de outro jeito totalmente diferente. Ou seja, eu tenho dois pontos diferentes. Eu tenho aqui a macumba, de um lado, a macumba de uma região, Olinda, ali onde é citado a família do Felipe, a mãe Jandira. Eu tenho essa região. Eu tenho uma outra região do outro lado, no oposto lá, a casa do pai Adilson, a casa do seu Toninho, a casa de Massarico. Tem outra região, outro lugar, outro lado, que toca uma outra macumba diferente. E não deixa de ser Jurema, e não deixa de ser catimbó, e não deixa de ser pisada, e não deixa de ser a macumba, não deixa de ser samba, né? Não deixa de ter culto ali. Mas são dois povos diferentes, são dois estilos de tocar macumba totalmente diferentes, né? E aí eu acredito que por esse modo não existe uma verdade absoluta, né? Não existe uma verdade absoluta, porque cada um, até dentro desses próprios ritmos, vai ter uma vivência. Bem, na verdade, para mim não existe verdade absoluta para nada nesse mundo. Não existe um jeito só de fazer nada nesse mundo. E não existe um único tambor. Então, consequentemente, jamais iria existir uma única forma de tocar o mesmo. Quantos tambores existem dentro do culto? Aqui em casa eu vou citar. A gente toca no Ilu Ebá, no Ilu Batá, para tocar Jurema. E no dia do Candomblé do Orixá, como nós somos Ketu, Nagô, Vodum, nós tocamos no atabaque. Então, só que dentro dessa casa, eu não vou falar do Brasil, eu não vou falar do mundo, eu não vou falar do Nordeste, da Jurema, que no caso é do que a gente está tratando aqui. Quantos lugares, quantas pessoas, quantas formas de tocar, quantas formas de fazer, de entender sobre aquilo, de percorrer a caminhada, com quem aprendeu, com quantos aprendeu. Eu, particularmente, aprendi com um monte de gente. Então, guardo em mim o conhecimento de muitas cabeças, não tudo, mas aquilo que eles conseguiram me repassar. Então, o instrumento, o tambor, ele precisa ser praticado, ser estudado, ser manuseado de forma que o instrumento pede. Então, é um estudo que não para. São vários tambores de vários lugares, de várias localidades, fora os tocadores mais velhos que nós mais novos aprendemos, e cada um tem uma forma de passar, uma forma de se comunicar, uma técnica. Então, existe uma verdade absoluta, que é você se entregar ao estudo do tambor. Essa é o verdadeiro estudo, a verdadeira forma carinhosa, amorosa de você entender o que é o instrumento. Vamos supor que eu esteja ali no meio, em Casa Amarela, que vai ter uma outra construção rítmica, que vai estar ali outro sotaque de melodia cantada,
e vai ter um outro toque, e a galera também vai ter... E mesmo dentro disso aí, citei 3 pontos diferentes, mesmo dentro disso aí, vai ter pessoas que toquem e executem os toques de uma forma diferente, ou expliquem de uma forma diferente. Então, sempre... acho que cada um vai ter sua verdade. Então não existe uma verdade absoluta para o tambor, não existe uma verdade absoluta dentro do culto, e isso deveria ser respeitado. Para mim, não existe verdade absoluta para nada. Tudo tem mais de uma forma de ser feito e deve ser respeitado. Afinal de contas, não existe um só tambor, não tem um pé de Jurema só, não foram só 2 mãos que tocaram a Jurema a vida toda. Por que é que a gente vai querer trazer a unanimidade para isso agora? Vamos acabar com essa briga pela unanimidade. A gente deveria buscar a união e a multiplicação, não a subtração do nosso povo e da força que o mesmo tem. Da Jurema no Grande Recife, né? Vamos falar da Recife região metropolitana. Dentro do Grande Recife, a gente observa, né, que são vários estilos, jeitos de tocar. Alguns tocam, de onde eu venho é assim, né, de Casa Amarela, toca com um par de ilu, né? São 2 ilus de 14 polegadas, 2 meliancó, um AB e um GAN, ou 2 maracás, né? De onde eu venho é assim, né? Maracá, 2 ilu e maracá, e só, né? Não tinha também a clave ou a gogô. Em alguns lugares sim, em outros não. Na Estância, na Mangueira, do outro lado, lá, Estância, Mangueira, Mostardinha, São Martim, a gente vê uma formação do térreno da macumba, da Jurema, do catimbó, com 3 tambores. Então 3 tambores, maracas, abês, GAN. Lá a formação é de outra forma. E por aí a gente vê que em 2 pontos são diferentes. Na casa do maestro, lá na casa da mãe Jandira, em Olinda, 2 ilu, GAN e AB. A formatação do térreno é essa. Então a gente vê lá em Olinda, nesse ponto de Olinda, vamos citar assim, é desse jeito. Lá em Casa Amarela é desse jeito, com 2 ilus e maracá. Lá na Macumba da Mangueira, Estância, Mostardinha, São Martim, é uma macumba já formalizada como a Macumba da Mangueira, né? Tocada com 3 ilus, AB e GAN. E eu podia citar aqui, posso citar também, não sei nem se é pertinente, mas citar alguns nomes, né? Então vamos lá. Na Casa da Mangueira lá de Mãe Jandira, em Olinda, a gente tem o Ney e o Tininho, uma dupla massa, que toca tambor muito bem. Muito massa a macumba deles. Lá em Casa Amarela, e podia citar outros de lá também. Lá em Casa Amarela, eu vou citar 2 aqui também, então tem o Júnior e D, né? Ou poderia citar também Galinho e Biba, Guerigenan e o Wellington e outros orgães aí. Acho de uma infantilidade sem tamanho. Acho de uma falta de capacidade e amor próprio
sem tamanho. É ridículo, gente. Um bocado de homem barbado, todo mundo já velho, pai de família, trabalhando, se autossustentando, brigando por causa de tambor, para quem toca melhor, para quem toca pior, para quem faz da forma correta, para quem faz da forma errada. Como é que é? O que é? Existe isso dentro de um culto onde o povo teve que se unir para que o culto sobrevivesse? Existe quem faz certo, quem faz errado? Será que um dia a gente vai conseguir pegar o Nordeste todo e colocar o Nordeste todo para tocar da forma que uma única pessoa acha que deve ser? Claro que não, né? Cada um com a sua autenticidade, cada um com a sua forma de tocar. Tem gente que estrala lá na frente, tem gente que toca só na pontinha do tambor, tem gente que toca cortado, tem gente que toca mais fraco, tem gente que tá aprendendo, tem gente que sabe pra caramba, tem gente que sabe muito e aguenta tocar pouco tempo, tem gente que sabe o necessário, mas aguenta tocar por muito tempo o necessário que sabe, tem gente que sabe pouco e aguenta tocar muito tempo, tem gente que sabe pouco e sabe pouco mesmo, tá aprendendo, tem gente que se interessa para aprender e melhorar, tem gente que acha que já sabe mesmo sabendo só o pouquinho. Então, eu particularmente, eu acho que é uma diversidade muito grande para a gente estar brigando, arrumando rincha. As pessoas querem atirar um no outro, querem brigar, querem se matar. E qual é a necessidade que existe das pessoas quererem se degladiar, acabar com a raça um do outro pelo tambor? Que se você morre, o tambor fica aí. Se eu morrer, o tambor fica aí, vai continuar da mesma forma. As rinchas dentro do festejo, dentro da tradição, dentro da religião. A gente sabe que isso é falta de amadurecimento, né? Uma pessoa madura, ela vai entender. Lembro do meu mestre de capoeira Angola, Humberto Ferreira, vulgo mestre Sapo. Ele dizia assim: um bom capoeira, ele tem que saber jogar com uma criança, com um adulto, com o melhor do mundo, que não existe, e o idoso. Então, o amadurecimento é muito importante dentro da tradição. E a pessoa madura passar para os mais jovens para um dia ser maduro, ser respeitoso. Porque respeitar o outro é se respeitar a si próprio. Então essas rinchas, porque eu toco melhor, porque ele toca pior, cada um toca de sua forma. Lógico, aquela pessoa que está ali aprendendo, ela pode aprender comigo, com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu posso aprender com fulano, ciclano e beltrano. Também entendendo que o que eu toco é bom para mim, é bom para o meu corpo, é bom para minha mente, é bom para minha alma, meu espírito, né? E não custa nada também eu buscar os aprimoramentos, aprender com fulano, com ciclano, beltrano, né? No momento que Beltrano está tocando ali, que eu vejo que é uma forma linda de tocar, porque eu não vou aprender, né? Porque eu não vou tocar junto ali para aprender. Mas aí, essa questão de ser melhor, de ser pior, para começar, o melhor do melhor dos melhores são os encantados, são as entidades, é nosso bom Deus, nossas deusas, nossos mestres, nossas mestras. Se você vai para um terreiro, se você vai para uma roça, se você vai para um barracão, você tem que entender que o melhor é o encantado que está ali, é o orixá que está ali, é o inquice, é o egungun, é o egum, é o espírito que está ali. Mas o que eu queria citar é que, eu tenho também lá do outro lado, lá na casa de Paradilson, eu vi um toque lá, achei muito interessante. Valdir, Lequinho e Itamar tocando, né? Um terno muito bom. E o que é que eu queria dizer com isso aí? Eu podia passar o dia todo citando aqui nome de gente, de terno, de pá, de dupla, que fazem os bombos, que tocam a macumba certa, e que cada um toca do seu jeito. Então acredito que a rixa, ela não precisa existir, né? Porque cada um tem um jeito. Cada um vai ter um estilo de tocar, um jeito de pegar no tambor. E todos com a semelhança, né? Que é a Jurema, todos com uma coisa em comum, que é a Jurema, e todos com a semelhança. Mas acontece cada um toca, né, do seu jeito, cada um tem... E é isso, esses são pessoas que são grandes tocadores para aqueles locais, para aquelas comunidades ali, tocam bem, são ogãs de grande prestígio para a galera,
E podia citar outros e outros e outros e outros agora aqui. Mas eu tô falando assim só pra gente dividir os mares assim. E a gente tem 3 formatações de tambor, de jeito de tocar, de estilo de tocar, que tá tudo bem. De jeito de cantar, tá tudo bem. E acho que não precisa existir a rixa. A brincadeira, aquela, como a gente chama no Recife, a riação, né? A riação, a brincadeira, tem. Meu, os caras não tocam, vamos tocar, vamos sentar pra tocar, massa. E aí, tu toca, e aí? Tu não toca muito não, vamos ensinar, vou tocar isso aqui. A pegada é assim, a pegada é assada. Uma brincadeira, sadia, tudo bem, né? E aí, vamos tocar junto, vamos sentar, vamos, né, massa. Mas aí a rixa, eu já vi um pouco, né? Pelo menos fiquei sabendo de... Eu querendo até se matar por conta de bombo, né? Fulano ali, quando sair do bombo, vai ser batizado. A gente vai pegar aqui e vai dar um cacete, né? Então, são coisas desse tipo que eu acho que é a rixa, né? Que é a guerra mesmo. E ela querer se matar por uma coisa que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, mas cada um do seu modo, cada um do seu estilo. Então para de brigar, para de rincha, para de estar de mal, se une para louvar a Jurema, a espiritualidade, que era a nossa união para o fortalecimento. Não tem para que ter rincha. Então, na minha opinião, o que é que você acha sobre a rincha dos tocadores de Jurema? É ridículo, é de uma infantilidade que não tem tamanho. Isso só mostra o quanto a maturidade vai demorar para chegar na cabeça dessas pessoas. Então eu acho que a gente deveria se atentar um pouco mais aos tocadores de Jurema, se baixa ou não baixa, se incorpora ou não incorpora, porque tem muita gente que incorpora, assim como eu, que toca tambor e toca muito bem, por sinal. Então aos que tocam no tambor da Jurema, parem de se degladiar, não existe forma certa ou errada de tocar. Existe a forma que cada um aprendeu com os seus e consegue executar para que a Jurema não morra. É a Jurema quem não pode morrer. Não vamos permitir que a Jurema morra pelo nosso ego, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelo egoísmo que habita dentro de cada um de nós como seres humanos. Vamos pensar pela espiritualidade, é pelo outro lado. A rincha não vai levar ninguém a nada. Entendeu? Então, essa rincha não leva a nada. A rincha só diz que são pessoas imaturas, né? Porque se você pega pessoas maduras, então você chega, você vai tá todo mundo rindo, todo mundo, se quiser beber, bebe, se quiser fumar, fuma, e vai estar todo mundo ali tranquilo, mentalmente, carnalmente, com o corpo revisado pela medicina, que é preciso, né? Então essa rincha não vai levar a nada, só passa o desequilíbrio que o ser está. Então é isso. Você ser maduro é você entender, é você tocar com qualquer pessoa, respeitar o limite de qualquer pessoa. E para que atribulações dentro de uma tradição aonde o melhor, o maior é o orixá, é o ser supremo. Maior do que Deus, ninguém. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então é isso, gente, é entender que as brigas ali, por besteira, por ego, não vai levar a nada. O que vai levar é você ir para uma roça, ir para o barracão, ir para o terreiro e brincar qualquer manifestações afro-brasileira. É entender que você tem que ir de alma, espírito, coração, corpo, limpo. Por mim, eu penso as duas coisas, tanto com passada como corrida. Quando eu aprendi com os meus antepassados, eu entendi que havia uma evolução, que existem pontos que precisam ser tocados com passados, pontos que vão mais para frente e pontos que vão ter uma evolução, que vão começar com passados e vão entrar em uma evolução. Agora, eu tenho que dizer aqui que essa evolução não é desembesto de cavalo doido, não. Que hoje em dia as pessoas estão tocando até mais rápido que as escolas de samba daqui do Rio de Janeiro. Eu não conheço Jurema dessa forma, nunca ouvi falar. E também penso que essas pessoas não pensam em que vão ficar velhas um dia. E que talvez não vão conseguir mais atingir essa velocidade. E cuidado para não ficar frustrado, hein?
que essa velocidade ela não faz parte da Jurema. Eu nunca ouvi falar em ponto de Jurema que se toca. Então, se existe uma evolução, sim, se toca compassado, o compassado sustenta o lento, e depois pode sim haver uma evolução que vai levar aquela Jurema mais pra frente, mas não a ponto de desembestar e passar da escola de samba. O intuito não é esse. Então, pra mim, compassado e um pouco mais corrido, sim, mais alegre, mais pulsante, mais necessário para que a sala se alegre. Eu penso dessa forma, mas por que o senhor pensa dessa forma? Porque assim eu aprendi com os meus e penso que a evolução tem que ir até o beat necessário, porque amanhã eu também vou ficar velho. Então eu creio que uma velhinha que incorpora um mestre hoje, ela não vai conseguir sambar um samba de crioula doida, um cavalo desembestado. Ela precisa, o mestre precisa relembrar os velhos tempos e sentir de fato a quicatinga de tabaco. A gente precisa disso dentro do culto. É necessário que tenha essas coisas, mas vai chegar no ponto que vai acabar de fato animando. E isso é natural, não precisa desembestar. Essa é uma problemática bastante, né? Acredito que discutida, né? Também, né? A macumba corrida ou compassada, né? Qual a melhor, né? Qual o melhor exemplo, qual o melhor a seguir, né? Tendo em base que a gente está ali numa cultura que está cultuando ancestrais, né? Em alguns deles mais velhos, outros mais novos, mais ancestrais, né? E na maioria de suas vezes as pessoas que estão conduzindo os rituais são mais velhas, são de sua maioria, algumas maiorias idosas, outras são mais velhas mesmo. Mas aí é que tá, né? E aí eu queria até também, vou citar alguns exemplos aqui de macumba e de jeito de tocar também, né? Na minha cosmovisão, né? A primeira seria que como é que é tocado e recebido pela comunidade, né? Tendo em vista que toda a comunidade que é mais próxima do centro, que é mais próxima ali da urbanização, ela é mais corrida, né? Ela é mais pra frente, sempre é mais corrida, né? Em todas as culturas que você vê, você vai ver que com a urbanização das cidades, acelera-se também até o jeito de fazer a brincadeira, né? O jeito de se fazer coco até um determinado época era de um jeito, tinha um beat, uma clave, um compasso. Hoje ela tem outra totalmente diferente, totalmente construída de forma diferente. Então isso em toda cultura acontece isso. Na Jurema, no Catimbó, né? Existem locais que gostam da macumba compassada e existem locais que gostam da macumba corrida. E aí eu vou citar também como exemplo Danilo e Demerson, né? Dois irmãos, são gêmeos e tocam macumba e corrido, né? Os caras tocam muito bem, tocam legal, mas tocam muito corrido. E para um pessoal, eles são os melhores tocadores do mundo. Para outro pessoal, eles não são tão bem cogitados assim, né? E aí eu acredito que é mais por gosto, né? A galera mais antiga, né? Eu conheço vou até citar o nome dele, o Souza, que é um ogã que vem da parte lá da Mostardinha, da Mangueira, da casa de seu Heleno, daquele pessoal de lá, que diz que a macumba ela tem que ser compassada. A macumba antiga era mais compassada e hoje ela tá mais para frente, né? E aí com essa também inovação que os meninos fizeram, a aula aqui o Itamar fizeram do Moçambique, fizeram uma inovação, né? Tiraram esse Moçambique, esse jeito de tocar macumba, com o pessoal lá da casa do seu Adilson, com o pessoal da casa do Rei Massarico. Eles fizeram uma nova formatação do toque que se tocava antigamente a macumba deles lá com 3 tambores, e aceleraram ela e colocaram ela, fizeram algumas outras acentuações. Tudo bem, legal também. Agora, uma coisa que me pega muito, né? A questão da mazuca, compassada e corrida. Eu, por respeitar todos e todas tocadoras de bombo,
dependendo da casa que estou indo, que estou visitando, eu respeito aquela forma de ser tocada. Os mais velhos, os mais estudiosos, eles falam sobre a cadência do ritmo, daquela rítmica que está ali presente para tocar para aquelas entidades. São entidades que não correm, são entidades passadas que já viveram em terra e que viveram um mundo mais calmo. Hoje está tudo acelerado, né? Às vezes eu me pego ouvindo vídeo e áudio na velocidade 2. Isso não é bom, mas ao mesmo tempo a quantidade de coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, isso vai lhe acelerando para você fazer as coisas que você tem que fazer e que antes você faria em um dia, hoje você tem que fazer em 30 minutos, né? Então o sistema causa isso, esse desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio a gente acaba levando para dentro dos terreiros, para dentro das roças, para dentro das umbandas, para dentro da Jurema Sagrada. E é o que me pega. Quando eu vejo tocadores que tocam rápido, estou no lugar deles, eu consigo tocar na velocidade deles. Quando eu vou para os terreiros, pessoas que tocam lentamente, eu também tento tocar lentamente como eles estão tocando. Só que os mais velhos, né, sempre pega nessa tecla. Vamos tocar mais compassado, principalmente para os pretos e pretas velhas, que são senhorinhos, são pessoas idosas que estão vindo aqui em terra, né, nos passar segurança, nos passar sabedoria. Então, para que correr? Então, esse é o momento que a gente tem que entender que é óbvio, né, que é preciso tocar mais compassado, lentamente, né? Ah, mas vamos tocar para mestre, vamos tocar para malandragem, vamos tocar para os mestres. Então, tende a se correr mais. Mas mesmo assim, eles viveram numa época que não era tão acelerado como hoje em dia. Então, tanto compassada como corrida. A macumba, para mim, tem que ser evolutiva. Ela não precisa de forma nenhuma ser agressiva ou desembestada. E o porquê? Porque todos nós vamos ficar velhos um dia. E possa ser que não aguentemos esse beat. Nem o nosso espírito vai aguentar no corpo velho e cansado da vida inteira. Então, se a gente vai ficar velho um dia e a Jurema não tem necessidade nenhuma de ter algo mais rápido que a escola de samba, por favor, eu estou falando da minha opinião. Se você gosta assim, eu respeito totalmente a forma de cada um tocar e a velocidade. Até das pessoas que desembestam. Eu respeito pra caramba a forma de você tocar, mas eu não concordo e aqui em casa não toca. Aqui em casa a gente tem o compassado e o corrido, mas é uma evolução necessária que vai alegrar a sala, não vai desembestar o samba. Então citei uma pessoa que corre, uma dupla que corre, citei um ogã que é de um tempo antigo que fala que tem que ser mais compassado, citei dois ogãs que é de um tempo mais atual, que é do mesmo lugar dele e que achou de acelerar o ritmo, dar uma nova roupagem à macumba que eles tocavam, né? O que eu tenho em vista de tudo isso é que, e aí eu vou citar um exemplo falando por mim. Quando eu tô na casa do Oê Felipe, quando eu tô na casa do maestro, que é ele que tá conduzindo o ato de cantar a macumba, eu toco do jeito que fique agradável para ele, tocando do jeito que se toca na casa da tia dele, que ele me ensinou. Eu toco desse jeito aí, porque eu sei que desse jeito vai ficar confortável para ele, e que é o jeito que ele já tem muito costume, porque passou a vida toda escutando. Então, é esse o jeito que eu toco ali, que é o jeito da macumba dele. Aí ele que vai dizer, né? Se eu acelero, diminuo, paro, vai sinalizando ali, pedindo e a gente vai fazendo. Quando é a mãe Danda, os filhos da mãe Danda, o pessoal da casa ali do Rio de Janeiro, quando é da Umbanda, Sudeste, Sul, Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, né? De onde eu moro também, cantam. Então, eles passam, né, a tocar, eu passo a tocar, do jeito que a Umbanda toca. Então, eu toco mais um cabila, um samba mais pra frente, do jeito que eu vejo que eles tocam aqui, que se é animado, né? Megalópolis, né? Né? Mais pra frente.
Coisa que é esse papo de órgão mesmo, né? Toco mais pra frente. Por quê? Porque fica confortável pra eles e fica confortável pro maestro, né? Porque imagina eu chegar lá e aí sentar e for tocar um banda na hora dos cânticos do maestro. Ou eu for lá e tocar uma jurema mais compassada na hora da umbanda. Então não vai casar, né? Não vai ter o casar, né? Outra coisa que eu falo também é saber a melodia e o sotaque que a pessoa está cantando, né? A melodia e o sotaque que a pessoa está cantando é muito importante, porque eu posso pegar a melodia da Mangueira, então vou ter que tocar o jeito que se toca na Mangueira, a macumba da Mangueira, esse Moçambique que os meninos inventaram, que os meninos transformaram, né? Ou da nova geração agora, ou da antiga geração. Então, mas é o sotaque daquele jeito, é o sotaque daquele ritmo ali. Quando eu venho para Casa Amarela, eu vou para outro ritmo, para outro sotaque. Quando eu vou para Olinda lá, o Felipe, é outro sotaque. Então eu tenho que saber isso aí, interpretar e encaixar os ritmos aí. E a cadência também que cada um acha pertinente tocar. Então, com a pesquisa, com a conversa com os mais velhos, com o entendimento, a macumba compassada, ela é mais adequada para tocar para nossas entidades. Ah, mas é errado, é certo? Não, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo que quando eu fui um dia para um terreiro, há 15 anos atrás, estávamos tocando acelerado num toque de Preto e Preta Velha, lá em Rio Doce. A gente começou a tocar e não é que um preto velho chegou e falou, meus filhos, vamos tocar mais cadenciado. Daí na hora eu voltei, tava com mais 2 amigos, né? E disse, vamos respeitar, né? Porque a entidade chegou e falou pra gente, vamos tocar mais cadenciado. Então é isso, não é que é errado ou que esteja certo, mas quando vem o recado de uma entidade para chamar a gente para tocar mais compassado. E existe o beat certo, né? Aquele beat que ele nem é muito lento, nem é muito rápido. É o beat que todo mundo consegue dançar 6 horas, 8 horas, 10 horas de macumba, de candomblé, de jurema, de catimbó. Então, sempre eu coloco e sempre falo, é muito importante escutar os mais velhos. Aí a gente busca a batida, a gente procura a batida perfeita, né? Que eu acho que existe. E quem toca lento, quem toca rápido, se quiser continuar, também o problema é de cada um. Mas existe os recados das entidades na hora da musicalização que está ali dentro do terreiro. Eu acho muito válido respeitar. Sou de Alagoas, eu sou de Alagoinha, sou de Alagoas, sou de Alagoinha, sou de Alagoas, sou de Alagoinha, sou de Alagoas, sou de Alagoinha, que pisada é essa, mexe, a pisada é minha, que pisada é essa, mexe, a pisada é minha, pra bater loupa, ferro, 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 que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é essa, é pra fé, é pra fé, que pisada é
Na mata voou um lindo beija-flor. Na mata voou um lindo beija-flor. Você me chama pra macumba. Na macumba eu já estou. Você me chama pra macumba. Na macumba eu já estou. Na mata voou um lindo beija-flor. Na mata voou um lindo beija-flor. Você me chama pra macumba. Na macumba eu já estou. Você me chama pra macumba.
macumba no chão, besourão. Pisa macumba no chão, calma, saravá. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. Você que é um bom mestre, me ensine a trabalhar. Trabalhar na força da Jurema, no tronco do Jurema. Você que é um bom mestre, me ensine a trabalhar. Trabalhar na força da Jurema, no tronco do Jurema. Trabalhar na força da Jurema, no tronco do Jurema. Que não nos falta resistência, né? Para nada na vida. Para batalhar, para estudar, para cultuar, para tocar o tambor, para cantar, para louvar os nossos ancestrais, para procurar saber um pouco mais quem somos nós mesmos. Vamos pegar a lição do tambor, que onde chega faz barulho e, consequentemente, leva alegria. Quem entra numa tradição afro-indígena, afro-africana, afro-brasileira, afro-ameríndia, é saber que a intolerância religiosa não existe dentro. A gente não é contra outras religiões, a gente não é contra outras tradições, a gente respeita a cada um. O racismo, somos resistência contra todo ato de racismo, aquele racismo estruturado que está dentro de cada pessoa por conta de uma vinda de um sistema corrupto que existe no nosso mundo. As tradições de matrizes africana, ela é contra todo esse tipo de violência. Então, para você que nunca foi numa casa de candomblé, nunca foi numa casa de Jurema, chegue lá um dia, bata na porta, pergunte se pode entrar, peça licença, porque nós que somos de dentro, aonde a gente vai, somos educados e não praticamos nenhum tipo de violência. Essa é a verdade da tradição passada para nós. Tendo em base tudo que a gente falou aqui sobre os tambores, sobre a peculiaridade de cada lugar tem um jeito de se cantar, cada lugar tem um jeito de se tocar, cada lugar tem um jeito de fazer, cada lugar tem um sotaque diferente, um estilo diferente. A mensagem final é que vocês estudem, né? Adquiram quanto mais conhecimento melhor e deixe de lado essa parte de estar criticando. O tambor só não leva alegria para aqueles que são infelizes dentro de si. Então, por favor, leve a felicidade dentro de você, leve o bem dentro de você, leve a alegria, leve a harmonia, leve a boa aproximação, a boa conversa, a boa ideia, leve a ajuda para aqueles que precisam. Faça como o tambor, ecoe seu som, ecoe sua voz pelo mundo e vá deixando ali a sua história, a sua marca, aquilo que de fato conta quem você é aqui na Terra. Faça por onde ser eterno, o tambor jamais morrerá e quando se acabar um, existirão outros. Faça por onde a próxima geração se espelhar em algo, naquilo que você faz, naquilo que você é, em como você vive. Procure ser uma pessoa sincera e verdadeira. Se for possível, passe por cima de todos os obstáculos para transgredir por entre os anos e assim chegar lá na frente. Poder contar que hoje foi difícil, mas que lá na frente a sua voz, assim como a do tambor, vai poder ecoar pelo mundo e jamais irá levar a tristeza. O intuito é que a gente possa fazer mais e mais para levar alegria. Sobre os seres humanos ruins, existe em qualquer lugar. Então, para os verdadeiros, para quem nunca foi, para quem quer escutar uma música, um tambor tocando, o tambor para a gente é vida, a música afro-brasileira é vida. Então, chegue numa casa de matriz africana, chegue num terreiro, vá para uma manifestação de cultura tradicional que você vai ser feliz. Então, os verdadeiros, eles querem felicidade, respeito, amor e paz. Axé, saravá para quem é de saravá, amém para quem é de amém. E como o Naná
um grande mestre percussionista falava amém. Então, saravá para quem é de saravá, amém para quem é de amém e amém. Isso é o verdadeiro carinho, é a verdadeira paz que existe dentro das tradições afro-brasileiras. A música MPB, a música preta brasileira. Critiquem menos e estudem mais, né? Vamos estudar mais, né? Vamos ter a crítica como uma crítica mais interna do que externa, tá bom? Estudemos mais e que a Jurema Sagrada abençoe a nós todos, que o Orixá abençoe. E é isso aí, axé. Axé. Muju. Nosso tambor bate mais forte, é coisa que chegou aqui na terra antes da gente. Vem na nossa alma, vem no nosso DNA, vem no corpo de roda, vem na capoeira, vem na macumba que toca lá na casa da tia lá. Esse tambor, ele veio com o negro, esse tambor, ele veio com o índio, esse swing corre na nossa veia, independente do lugar em que estejamos, a Jurema, o tambor, a cultura, Pernambuco, aquilo que a gente cresceu, nasceu, viveu e vai envelhecer ouvindo e curtindo. É Jurema, salve a força que habita nesses guerreiros, salve o tambor, salve a Jurema, salve os encantados e viva Pernambuco.